Boa noite, sou a professora Amanda Sandoli e bem-vindos à nossa aula de estética corporal. O tema da nossa aula hoje é lipedema. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que está sendo muito falado, tá? Está muito em alta, né? Então, a gente vai entender um pouco o que é o lipedema, por que ele surge, como que a gente faz ali a identificação. Primeiramente, a gente não diagnostica lipedema, tá? Mas a gente precisa sim aprender a observar, aprender a identificar, tá bom? Bom, primeiramente, em 2022, o lipedema ele foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Então, por isso que a gente não diagnostica lipedema, porque ele é considerado uma doença. Quem diagnostica a doença é médico. Só que, gente, esses pacientes vêm para a gente fazer tratamento corporal, para celulite, para gordura. Então, sim, precisamos saber o que é o lipedema, precisamos, sim, saber identificar. Por mais que a gente não diagnostica, mas a gente tem que sim saber identificar, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui a definição, como ele surge, tá? Por que ele surge. Então, vamos lá. É uma doença que afeta principalmente as mulheres, ok? E acomete ali região de membros inferiores e superiores. Então, o lipedema não está no abdômen, tá? O lipedema está principalmente ali na região de pernas e braços também, tá? O que acontece no lipedema? Acontece que existe ali uma gordura doente. Então, ali naquela região de quadril, de pernas, existe uma doença, uma gordura doente, uma gordura inflamada. Por isso que muitas vezes essa paciente só de relar, só de apertar, né, coisa que a gente não sente dor, essa paciente vai sentir dor. Então, por quê? Porque toda aquela região está inflamada, tá? Eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui, ok? É confundida com obesidade, é confundida com celulite, mas não é obesidade. Porque se a pessoa ela é obesa, o que acontece? Ela vai lá, toma monjauro, ela vai lá, faz uma dieta, faz atividade física e emagrece, certo? O lipedema não. A pessoa pode se matar de academia, de ir na academia pode ter uma dieta balanceada, ela pode até secar ali região de abdômen, ficar bem magrinha no abdômen, mas aquela gordura na região de pernas, de braços, aquela gordura ela melhora, tá? Ela pode melhorar sim, mas ela não some. Por quê? Porque toda aquela região está comprometida. Como eu falei para vocês, o lipedema é considerado uma doença, tá? E que impacta ali, né, no psicológico da paciente. Por quê? Porque não tem essa cura, né? Então, ali a gente só consegue fazer o quê? Um tratamento. A gente consegue melhorar, sim, tá? Porém, tem sempre que a pessoa sempre tem que estar cuidando. Geralmente, essa paciente, ela começa a perceber que tem lipedema na adolescência, ali na fase da puberdade, começa a ter alterações hormonais, né? Como a primeira menstruação. E conforme ela for indo para a vida adulta, essa doença ela é progressiva, ela pode ir piorando. Então, ela piora conforme a mulher vai envelhecendo e também piora com alguns fatores que alteram hormônios, por exemplo, menopausa, gestação. Então, pode sim estar piorando, tá? Qual é o principal fator? Por que a pessoa nasce com lipedema, por exemplo? Por que a pessoa desenvolve lipedema? O principal fator é questão genética. Então, eu tenho lipedema, provavelmente a minha mãe tem, ou a minha tia tem, ou a minha prima, uma irmã, alguém da minha família tem, tá? Então, tá muito relacionado à hereditariedade. Outra coisa, gente,
começa ali na parte na puberdade ali, quando é menina ainda, 10, 12, 13 anos, começa a perceber, geralmente os tornozelos, um pouquinho grosso, não tem muita definição de joelho, então aquela perna sem muita definição, né? Aquela perna mais gordinha, aquela perna mais volumosa e sem muita definição, como eu falei para vocês, tá? Principalmente localizada ali na região de pernas, de braços, tá? Por exemplo, por que a gente tem que saber identificar? Porque a pessoa é uma doença inflamatória. Todo o tecido adiposo daquela região, todo o tecido de gordura daquela região está comprometido. E aí? Eu vou fazer uma massagem modeladora? Não. Gente, o lipedema ele compromete o sistema vascular e sistema linfático também. Então, qualquer batida fica roxo. Uma massagem modeladora pode deixar a paciente roxa e ela vai sentir muita dor. Por isso que a gente tem que identificar e ali ir para o melhor tratamento, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir perguntando, tá, gente? Então, o lipedema, ele tem várias alterações, vai acontecendo várias alterações ali naquele tecido adiposo, e o principal deles é o aumento das células adiposas, a inflamação crônica dessas células adiposas, né? Vou mostrar aqui para vocês a foto de uma gordura da célula adiposa normal e célula adiposa com lipedema. Então, a célula adiposa com lipedema, ela é dura, ela é firme, ela é dura, ela é toda inflamada. Já o tecido normal ali, ele é um tecido mais mole, tá? Então, por isso que, às vezes, a gente vai fazer massagem, a gente sente até aqueles nódulos de gordura mesmo, tá? Aqueles nódulos irregulares, porque compromete toda a questão ali do tecido adiposo. Então, o lipedema, ele compromete o tecido adiposo. É como se fosse uma gordura doente. Já a gente vai entender o que é lipedema e o que é linfedema. São duas coisas distintas, tá? Então, como eu falei para vocês, em 2022 foi considerado, segundo a Organização Mundial de Saúde o lipedema como uma doença, tá? Então, faz apenas 3 anos que foi reconhecida como uma doença. Então, tem muitas pessoas ainda que não sabem o que tem, que não sabem o que é. E esse paciente chega pra gente na estética corporal, muitas vezes falando que é celulite, tá? Como eu falei, a gente não diagnostica, porque é uma doença. Quem diagnostica é o médico. Qual médico? Geralmente vascular, ou o endócrino, tá? O dermato, mas a gente precisa identificar, ok? Como eu falei para vocês, ali existe uma inflamação constante nesse tecido adiposo. E aonde que tá? É no tecido adiposo inteiro? Não, geralmente localizado em braço, perna, quadril, tá? E essa inflamação, ela causa dor. Essa inflamação compromete a circulação. Essa inflamação compromete o sistema linfático, a pessoa fica inchada. Por isso que a gente pode entrar com drenagem linfática aqui. Essa inflamação compromete o sistema vascular, por isso que a pessoa sente dor, por isso que qualquer batidinha a pessoa fica roxa, tá? E ela é reconhecida a partir de 2022 como uma doença crônica ligada a alterações hormonais que levam a depósitos de gordura nas regiões específicas de perna, de braço, de quadril, tá? E não existe um consenso médico ainda de que a cirurgia é o tratamento melhor. Não, né? Tem médico que opera, tem médico que não opera. Como eu falei, é algo muito novo ainda, tá? É algo que está sendo estudado, né? Então, tem muita coisa ainda que vai vir, tá? Apesar de ser tão comum, né? O lipedema, ele é pouco diagnosticado. Como eu falei, é algo recente, algo novo, ok? Bom, como eu falei, o diagnóstico do lipedema é de exclusividade médica. Então, a intenção aqui é fazer vocês
aprenderem o que é lipedema, identificar o que é lipedema, porque somos profissionais da área da saúde e podemos ali encontrar nossas pacientes com lipedema, né? Muitas vezes a gente vai atender essa paciente, então a gente pode sim, muitas vezes, orientar ela a ir no médico, tá? Encaminhar ela para ir no médico, ok? Então a gente precisa ter domínio dessas informações, a gente precisa aprender, a gente precisa a entender o que é, porque o nosso paciente chega assim. E lá na anamnese, a gente pode coletar alguns dados. Por exemplo, você sente dor, peso ali nas pernas, aquela sensação de cansaço, as pernas sempre apresentam hematoma, qualquer coisa, qualquer batidinha tá roxo. Quando perde peso, emagrece o abdômen, mas não perde gordura nas pernas. Então, sempre aquelas pernas grossas. Sente nódulos de gordura na coxa, no braço. Sentiu que piorou após a puberdade, ou uso de algum hormônio, alguma gestação, menopausa? Alguma mulher da família apresenta as mesmas características? Por quê? O que eu falei para vocês? O lipedema está relacionado à hereditariedade. Alguém da minha família tem, tá? Tá ficando claro, gente? Vocês estão entendendo? Estão me ouvindo bem? Tá ótimo, professora, a aula. Muito boa mesmo. Sim, Ok. estamos ouvindo bem. Então, gente, classificação ali. Temos alguns estágios. Essa foto ela vai representar onde que o lipedema pode estar localizado. Vamos olhar lá. Pode estar localizado só no quadril. Pode estar localizado também quadril e coxa. Quadril, coxa e perna. Quadril, coxa e braço. E também ali só na panturrilha, tá? Então, perceba que lipedema, ele acomete somente membros inferiores e superiores. Olha só, estágios do lipedema. Aonde que a estética entra? A estética vai entrar ali para a gente atender, drenar, fazer tratamentos no estágio 1, no estágio 2. Esses estágios 3 e 4, essas pessoas provavelmente não, elas já estão além do lipedema, né? Com obesidade, tá? Porque a pessoa com lipedema, ela tem a tendência de ser obesa, porque ela já tem ali uma disfunção no tecido de gordura. Ela já tem o tecido de gordura todo comprometido naquela região de perna, de coxa, de quadril, né? Então, claro, ela tem uma propensão. Engordou, vai piorando, vai inflamando mais ainda, né? Por isso que o tratamento de lipedema é contínuo. O tratamento de lipedema é para sempre. Esse paciente ele pode estar junto com a gente sempre, fazendo drenagem linfática. A gente vai ainda entrar na aula de drenagem, vou explicar para vocês as indicações. O lipedema é uma das indicações da drenagem. A drenagem ela pode ser feita em gestante, pode ser feita em pós-operatório, pode ser feita em pessoas inchadas, pode ser feita no lipedema, tá? Então, o lipedema, gente, olha só, ele vai ter essas características aí. Estágio 1, que é essa foto aqui que eu tô, estágio 1 que eu tô mostrando para vocês. Geralmente a pele é mais lisa, a gente até confunde com uma celulite, olha lá. Dá para confundir facilmente com uma celulite. Mas a gente vai apalpar, a gente vai perguntar, a gente vai entender a pessoa, tá? Muitas delas na avaliação, elas relatam assim, desde pequena, o meu sonho era colocar uma bota. E eu nunca consegui, minha perna nunca conseguiu entrar numa bota, porque bota é padrão, né? Então, geralmente quem tem lipedema tem aquela panturrilha grossa, então a bota não fecha. Então, conversando com a paciente, a gente vai entendendo que desde sempre ela sofre com isso, tá? E vai entendendo que as pernas são pesadas, sempre aquela aparência irregular, tá? Então, estágio 1, tecido adiposo já está comprometido, né? Já tem inchaço, já tem ali dores, tá? Na palpação. E esses estágios, eles podem ir progredindo. Então, hoje eu tenho estágio 1, se eu não me cuidar, vai progredir para o estágio 2, vai progredir para o estágio 3. Então, é uma doença
progressiva. Por isso que a pessoa sempre tem que cuidar, tá? Estágio 2, já vai piorando, já aumenta aquelas nodulações. Olha aqui na foto. Olha como aumenta as nodulações. Já tem um aumento maior também ali da gordura, tá? O estágio 3 e o estágio 4, gente, já tem obesidade presente, tá? Então, a pessoa ela tem dificuldade até na mobilidade. Olha só o estágio 3 e o estágio 4. Vocês acham que essa pessoa tem dificuldade de andar? Sim. Porque esse corpo tá pesado, tá? Tem muita inflamação. E aí a gente vai entender um pouquinho diferença de lipedema, diferença de linfedema e obesidade. Olha só a primeira foto. Professora, Pode falar. pode voltar o slide do estágio 1 e 2, por favor? Posso sim. Aqui. Tá, eu só quero copiar um pedacinho ali. Pode copiar. Então, estágio 1 e estágio 2 vai ser onde a gente vai entrar com tratamento. Que tratamento, gente, que a gente pode fazer? Eu vou falar com vocês, tá? Inclusive, vocês vão ver em alguns slides que vai estar Áticos Pro, alguma coisa assim. Porque é um treinamento que eu falo também sobre lipedema com alguns produtos áticos, mas aqui não é propaganda da Áticos, nada disso. Eu até vou citar Áticos aqui como alguns tratamentos na parte de dermocosmético, mas a gente não está falando de marca, vocês podem procurar várias marcas hoje também que estão desenvolvendo produtos para lipedema, tá? Então, Já copiei, tá, professora? Oi? Já copiei, tá? Tá. Então, aqui na foto, vocês podem perceber que a Professora, Pode falar. só uma perguntinha. Quem tem lipedema pode. A drenagem essencial pode fazer todos os dias? Pode, com certeza. Se a pessoa tiver condição, né, de tempo, dinheiro de estar fazendo todos os dias, ou às vezes você conhece uma pessoa da família ali que vocês têm, que pode, gente, pode sim, não tem contraindicação em fazer drenagem linfática todo dia, tá? Tá. Porque Obrigada. realmente é um desconforto. Quem tem lipedema tem dor, tem desconforto, tem inchaço. Esse edema é algo desconfortável, é algo que dói. Então, se a pessoa tiver condição, tiver tempo, né, para ter esse cuidado, com certeza. Bom, podem ver ali na primeira foto. A primeira foto é um linfedema. Olha a diferença de lipedema e de linfedema, para vocês não confundirem. O que é o linfedema? O linfedema, ele vai ser uma falha no sistema linfático. Então, por exemplo, assim, ó. Ali a gente tem um membro bem inchado e o outro tá normal. O linfedema, geralmente, ele vai acometer um membro, não os dois. O lipedema, ele acomete os dois. Então, o linfedema, por exemplo, o meu sistema linfático, alguma coisa não está funcionando. O linfonodo não está drenando, o coletor linfático não está coletando, não está levando para o linfonodo. Alguma falha no sistema linfático está acontecendo e está deixando o meu membro inchado. Isso é caso cirúrgico, tá? O vascular. A gente pode drenar o linfedema? Pode, tá? Lipedema. O lipedema é uma disfunção no tecido adiposo, tecido de gordura doente, mas compromete o sistema linfático? Compromete. Incha. Compromete o sistema vascular? Compromete. Tá? Fica ali mais frágil. Mas é uma disfunção na gordura e acomete ali os dois membros. Então, se eu tenho uma perna, eu vou ter em outra perna. O linfedema, não. O linfedema é uma falha no sistema linfático, não está drenando, não está executando ali, e é somente em um membro. Tá? Então, diferença de lipedema e de linfedema, que fique bem claro. E a obesidade? A obesidade é quando a gente tem uma disfunção metabólica. Como eu falei para vocês, aquela moça ali da foto, se ela fazer atividade física e fazer dieta, ela emagrece.
Já o lipedema, gente, não, porque é uma doença no tecido de gordura. A pessoa pode comer tudo certo, a pessoa pode fazer atividade física, ela pode treinar perna, ela nunca vai ter uma perna definida. Ela nunca vai ter ali aquelas pernas de pessoa magra, tá? Porque existe uma disfunção, uma gordura doente, uma gordura inflamada naquela região, tá? Então, isso é lipedema. Então, a gente não vai confundir com obesidade. Igual. Porque, gente, olha só, 2022 foi classificada como doença. E antes disso não existia lipedema? Sempre existiu. Sempre. Mas e aí? Como que era tratado? Como que era. Como que era. Como as pessoas reconheciam? Não reconheciam. Então falavam que era celulite, falava que era obesidade, tá? E é uma doença, ok? Então, o linfedema, ele vai estar ali geralmente somente de um lado, o lipedema vai estar a gordura nos dois membros, certo? E a obesidade, ela é uma gordura generalizada, ela vai estar gorda também no tronco, né? No abdômen, e o lipedema é só região de membros inferiores ou superiores, tá? Quem geralmente que vai dar diagnóstico, então, já que a gente não diagnostica, a gente só identifica? O cirurgião vascular, o cirurgião plástico, né? Tem muitos cirurgiões que estão, inclusive, operando. Já tivemos até caso de modelo. Teve um caso que repercutiu muito aí de uma modelo, que acho que morreu já faz uns 2 anos, talvez, não lembro. Numa cirurgia de lipedema, para limpar uma gordura pequena ali do joelho, né? Cirurgião plástico, como eu falei, não há um consenso médico se é cirúrgico ou não. Por quê? Tem alguns que vai lá, retira aquele excesso de gordura, melhora. Mas não tem como fazer uma cirurgia para fazer uma transfusão ali. Vamos mudar todo esse sistema adiposo que está todo comprometido, todo doente. Não tem como. Então, pode fazer a lipo ali, melhora, mas pode voltar. Por isso que ainda não há um consenso médico. Então, tem médicos que operam, tem médicos que são contra, porque é algo muito novo, tá? Então, o endócrino, o dermato, né? Outros profissionais têm que estar envolvidos também. Nutricionista. Por quê, gente? Porque a pessoa com lipedema, ela tem que estar ali alinhada com uma alimentação balanceada, com uma alimentação anti-inflamatória. Porque ali toda aquela gordura já é inflamada, então tudo vai inflamar, tá? Educador físico, tem que existir atividade física, enfermeiro, psicólogo, esteticistas, biomédicos aí na área da estética para também tratar, tá? Então, é uma área aí que vocês podem estar trabalhando, tá? Essa área de tratamento de lipedema, porque tem bastante gente que procura tratamento, porque, como eu falei, sente dor, é desconfortável, ok? Aqui vou mostrar para vocês alguns estudos de caso, tá? Para vocês verem diferença aí de grau 1, de grau 2, tá? Estágio 1, estágio 2, para vocês verem ali a diferença. Olha, aqui, por exemplo, a gente tem um estágio 2, tipo 2 ali. O lipedema, percebam, ele só tá na coxa. Percebam a foto, ó, a característica ela tá mais irregular na coxa, até confunde com uma celulite. Como que eu vou saber então que não é uma celulite, professora? Porque a gente vai conversar com a paciente, a gente vai apertar, a gente vai ver que o tecido ele é um tecido mais, o tecido do lipedema é um tecido mais fofo, é um tecido dolorido. E a gente vai conversar com a paciente desde sempre. Ela tem essa dor, nunca melhora, treina e não melhora aquela perna. Porque, gente, quando a gente vai pra academia, a gente começou a treinar a perna, melhora, a perna define. O lipedema não.
Então a pessoa vai percebendo, fala, para lá, gente, tô fazendo academia faz 1 ano, aqui faz 6 meses, minha perna não melhora nada. Por quê? O que eu tenho? O que eu tenho que os outros não têm, que todo mundo define e eu não defino? Então a gente vai conversando. Porque se é só celulite, vai definir, vai melhorar. Se é lipedema, não, tá? Então a gente vai conversando. Por isso que a avaliação é importante. Por isso que tem que. Eu bato tanto em cima da tecla e falo de avaliação, falo que vocês precisam conhecer o paciente, tá? Então ali, ó, percebe que a canela dela é mais fina. Existe aquela. O lipedema somente ali na coxa. Eu vou mostrar outra foto aqui para vocês. Olha a diferença dessa daqui, que tá acometendo a canela junto ali, a perna e a coxa. Percebe a diferença? Então, o lipedema ele pode acometer só quadril e coxa, quadril, coxa e perna. E daqui a pouco eu vou mostrar uma foto também do braço, tá? Então, é membros inferiores e membros superiores, tá? Se essa pessoa aqui começar a fazer regime, academia, ela pode ficar com o abdômen trincado, mas as pernas continuam assim. Tá dando para entender? Gente, tá ficando claro o que é o lipedema? Sim. Olha, aqui. Aqui ela tá com a coxa, quadril e braço. Olha como o braço tá mais gordinho. E ali a perna é fina embaixo. Tá vendo? Diferente dessa daqui. Olha só o tornozelo, ó. Ó a diferença do tornozelo. Reparem o pé e o tornozelo. Parece que não tem vão. Parece que é uma coisa só. E olha só como aqui tem uma voltinha, tá? Então, essa daqui não acometeu a perna, diferente dessa daqui que acomete a perna também, ó. Parece que o pé e a perna é tudo junto, um negócio só. Tá vendo? Ó, essa daqui é quadril e perna só. Quadril, coxa, tá? E essa daqui, olha só, quadril, coxa, perna e braço. E olha só, ela é magrinha, gente. Percebe ali o tronco? Olha o tronco. O tronco é magro, tá? Não tem gordura ali na parte do tronco, mas olha a região de pernas e braço. Então, uma das coisas que a gente pode falar também como característica do lipedema é a desproporção. Se a gente pegar o tronco da pessoa, às vezes é um tronco magro, e a gente corta mentalmente, e coloca a perna aqui do lado, parece que são 2 corpos, desproporcional. Se a gente olhar o tronco, mas parece que essas pernas não tinha que ser magra também? Então, a gente começa a observar o que no lipedema? A desproporção, tá? Então, é uma gordura desproporcional. Por quê? Mas se o tronco, a barriga é magra, por que as pernas não é magra também, tá? Então, ó, é o caso dessa moça aqui. A gente percebe que ela tem o quadril mais largo, aquela região. Isso porque é uma pessoa que com certeza se cuida. Porque se ela começa a engordar, aí fica mais desproporcional. Por isso que a pessoa com lipedema, gente, ela sempre tem que cuidar do peso. Por isso que o nutricionista tem que estar envolvido. Vocês podem fazer parcerias com outros profissionais da área da saúde. Vocês são profissionais da área da estética, tá? A área da estética é a área da saúde. Podem fazer parcerias com outros profissionais da saúde para potencializar os resultados, ok? Porque, gente, a pessoa com lipedema ela tem que cuidar muito da alimentação, atividade física, tá? E aqui, outro caso. Professora, uma pergunta. Pode colocar, no caso, estou com essa pergunta já Pode falar. Já faz da semana passada. A pessoa com lipedema, a gente pode colocar ela na argila e colocar na manta? Ou não? Olha, na argila pode. Na manta a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a manta, tudo que é calor pode aumentar a inflamação, né? Então, no lipedema, a gente não vai poder fazer radiofrequência nas pernas. Por mais que vocês vão ver que a perna é flácida, é um tecido fofo,
a gente vai poder fazer ultrassom, a gente vai ter que tomar um certo cuidado ali com tudo que for calor, porque o calor, ele piora a questão da inflamação. Então, qual o maior tratamento que está sendo feito? O ano passado eu fui num congresso em São Paulo e tinha uma médica lá falando, um congresso de estética. E, gente, de verdade, porque foi 2024, foi 2024. E fazia assim, que tinha dado um boom, fazia pouco tempo, porque o boom do lipedema deu acho que 2023. Aí eu fui nesse congresso em São Paulo 2024 e o congresso o congresso inteiro só se falava em duas coisas: lipedema e exossomas e PDRN, porque era o que tava bombando no momento, que era o que tinha lançado lá de ativo cosmético, que era para rejuvenescimento. Então, a maioria dos palestrantes eram médicos. E essa médica, ela estava falando o seguinte: ela era especializada em lipedema, inclusive ela tinha lipedema também, a vida inteira sofreu com isso, ela era médica vascular, endócrina, enfim. E ela falava assim: gente, não errem mais nos tratamentos de vocês. E ela estava dando ali só profissional da estética. Não façam mais tratamentos quentes, não usa radiofrequência, não usa ultrassom. O que hoje está muito em alta em tratamento de lipedema? Drenagem, mão mesmo, drenagem. Vocês podem até finalizar a drenagem linfática de vocês com um gel crioterápico, porque ele é frio. A criolipólise dinâmica também está em alta para tratamento de lipedema. Não ela parada, a criolipólise de placas dinâmica. Então a gente fica ali, quem faz locação de crio e tal, quem trabalha com criolipólise, a gente fica ali deslizando ela no paciente. Porque o frio, o que ele faz? O frio acalma a inflamação, tá? O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que ali é um tecido inflamado. O que acalma a inflamação? Então, o frio, ele acalma. E também o pessoal tá usando muito a pressoterapia, que eu acho que eu vou mostrar uma foto para vocês, que é aquelas botas pneumáticas, que coloca a perna da pessoa ali e fica fazendo aquela, como se fosse uma drenagem, tá? Então, as botas pneumáticas estão em alta também para tratamento de lipedema. E, gente, ativos cosméticos. Vocês podem passar ali ativos que vão melhorar aquela circulação, porque compromete circulação, compromete sistema linfático, então vai melhorando ali, tá? Então, assim, eu faria. Poderia até fazer a manta, mas com uma cautela, tá? Com uma cautela. Porque é um tratamento quente. Legal, obrigada. Aqui, nessa foto, tá mostrando a obesidade. A gente tem um abdômen gordo, tá? E a gente tem gordura na perna, a gente tem gordura no abdômen, a gente tem gordura em tudo. Se essa pessoa ela for treinar, ela vai emagrecer. Se essa pessoa se alimentar bem, ela vai emagrecer, tá? E é isso. Então, obesidade não é lipedema, lipedema não é obesidade. Mas eu posso ter o paciente com as duas coisas? Posso. Meu paciente, ele pode ter lipedema e ser obeso, tá? Por isso que a gente vai sempre orientar ele a se cuidar da alimentação, ok? Aqui eu vou mostrar alguns resultados que o lipedema, ele tem sim controle, tá? Aqui, gente, é drenagem linfática com ativos cosméticos, tá? Não foi feito nada de outro mundo nesses tratamentos aqui, não. Aqui eu vou citar alguns cremes para vocês, mas não é nada não é nada de propaganda, não, tá? Eu dou esse treinamento também práticos, mas não é nada de propaganda. Porque tem outros produtos que vocês podem estar usando. Gente, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar sempre num tratamento de pelo menos aí 8, 10 sessões. Não é algo assim, uma sessão, não. Aqui, a gente orienta começar ali, fazer tipo um detox com esse paciente. 8 sessões, 2 vezes por semana, e depois a gente vai fazer mais 16 sessões ali. E depois sempre manter esse paciente, tá?
Então, aqui a gente vai usar, como eu falei para vocês, ativos, até citei, podem finalizar com crioterápico. Pode usar cremes de massagem ali, que tem ativos como arnica, rutina, chá verde, ativos anti-inflamatórios que vão melhorar a circulação. E podem terminar a drenagem com gel crioterápico. Às vezes são coisas que vocês já têm aí na clínica de vocês, quem já atende, tá? Aqui, como eu falei, vou repetir, que a aula está sendo gravada. Não é propaganda. Eu estou mostrando fotos aqui de uma marca, mas vocês podem usar BioAge, Samana, Extratos da Terra, várias marcas, tá? Só estou aproveitando o slide mesmo. Então, gente, é isso. Pensem que não é nada de outro mundo. É dominar uma drenagem linfática. A gente vai entrar na aula de drenagem ainda. Dominar uma drenagem linfática e potencializar ela com ativos cosméticos. Usem o crioterápico ao favor. Então, a gente finaliza com o crioterápico. Está muito em alta agora também o crio para tratamento de lipedema, tá? A fase 2 aqui, a gente já vai fazer a mesma coisa, massagem, só que pelo menos 16 sessões. Então, a gente orienta ali o paciente começar com o tratamento pelo menos 8 sessões, depois manter 16 sessões ali. Então, pensem em um tratamento duradouro. Pensem num tratamento ali para realmente surtir resultado. Tirem foto, tá? Avaliem o paciente. Se vocês não tiram foto, o paciente vai se esquecendo de como era, vai melhorando e vai se esquecendo, tá? Então, tirem foto, vão acompanhando o paciente de vocês. Esse é o diferencial, o acompanhamento. Vão orientando o paciente de vocês numa alimentação, numa ingestão hídrica, numa atividade física, o óbvio que precisa ser dito, tá? Dando incentivo, né, professora? Exatamente, porque, gente, às vezes o paciente chega pra gente já com autoestima baixo. Muitos médicos, eles escolhem a pior maneira de falar as coisas. A gente sabe que é uma doença, a gente sabe que é progressiva, a gente sabe que a tendência é piorar se a pessoa não se cuidar e ficar feio o negócio. Mas a gente tem que ser o que? Incentivador. Vou ficar falando tudo isso pra pessoa? Não, ó, vamos se cuidar, tô aqui pra te ajudar. Vamos fazer ali sessão semanal, 2 vezes a semana, vai dar certo, vai melhorar, já emenda na academia. A gente tem que ser incentivador, porque, gente, pra diminuir, para acabar com os outros já tá cheio, gente. Até profissional fez isso, tá? Então, a gente sempre tem, porque às vezes a pessoa, ela chega, né, triste, cabisbaixo, porque pensa, é algo que não tem cura. A pessoa tem que se conformar e ela tem que cuidar disso pro resto da vida. Então, ela tem que se cuidar. Então, eu estou aqui para te ajudar. Ó, eu sou profissional que estou aqui para te ajudar. Pode contar comigo, tá? Então, a gente tem que ser incentivador. A gente tem que colocar a pessoa pro alto, né? E professora, aí a cliente já sai assim, satisfeito, mais leve, mesmo porque já tem aquele desabafo com a gente, e a gente incentiva, coloca a autoestima dela bem lá em cima, né? Exatamente isso, né? Porque às vezes a pessoa, ela tá sofrendo com aquilo, ela acha que só ela, a gente tem essa maneira, a gente tem esse erro, né? Quando a gente começa a sofrer com alguma coisa que incomoda a gente, às vezes a gente acha que só a gente sofre com isso, né? A gente pensa que é só a gente no mundo que tá passando por isso, e tanta gente que sofre também, que tem, né? Então, se a pessoa, ela tem um desabafo, ela tem um acalento com a gente, ela vai ver que parece que o problema vai diminuindo, parece que o meu problema não é tão grande assim como eu tô pensando, porque o problema tá aqui dentro da cabeça. A gente vai conversando, né? Então parece que o problema diminui um pouquinho também, e a gente tá ali realmente para ajudar ela, tá? Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês, dominem uma boa drenagem. Tá? A gente vai ter aula de drenagem ainda, agora não me recordo se é semana que vem já. Então, a gente vai falar, vou explicar para vocês tudo, como tem que ser o toque, como tem que ser a direção, por que é leve, por que é superficial, o que é o sistema linfático, o que a gente está drenando, tá? Para que fique muito claro para vocês isso. E como eu falei, escolha uma boa marca de produtos com ativos ali, tá? Aqui eu tô falando de uma, mas tem várias marcas boas. Então, vocês podem também, sabe aqueles spray
de ativos, vocês podem também estar utilizando esses sprays de cafeína, que vai ativar a circulação, tá? É bom evitar, às vezes, cremes que causam muito aqueles lipotérmicos, sabe? Que são muito quentes, tipo pimenta negra, nicotinato de metila. É bom evitar no lipedema, porque ele aquece demais, como eu falei para você. Então, a gente pode usar coisas mais tranquilas ali, que não fica aquela vermelhidão muito intensa, tá? E nem muito quente o tecido. Então, vocês sempre podem finalizar, que é uma dica valiosa, com crioterápico. E vocês podem vender um crioterápico para ela usar em casa também, gente. Vocês sabem o que é o crioterápico? Sabe aqueles gelzinhos que a gente passa, parece mentol, que esfria, deixa geladinho? Ela pode usar isso todos os dias. Tem até algumas marcas, por exemplo, igual essa marca que eu estou citando, que é a Adicus, ela tem. Mas tem outras marcas que vão ter também, tá? O extrato da terra também, que vocês vendem. Então, vocês já façam ali a venda do skincare para a pessoa. Já faz, já finaliza. E já, olha, é legal você também dar continuidade no seu tratamento, passar esse creme todo dia em casa, tá? Tem até, se vocês fizerem parceria com farmácias de manipulação de confiança aí na cidade de vocês podem até fazer aquelas cápsulas antioxidantes para a pessoa tomar, que já vai ajudar também, sabe? Então, tem vários, hoje são vários os tratamentos, a estética está crescendo muito, a gente precisa acompanhar tudo isso. Então, para quem não sabe, né? Não sei, acho que todo mundo sabe, mas todas as terças estamos aqui tendo aula, tá? Ao vivo, para vocês tirarem dúvida. Então, essas aulas são importantes. Por quê? Porque a gente tira dúvida, porque já agrega um pouco conhecimento. Vocês podem vir até com dúvidas de estudo de caso, quem já atende, tá? Então, aqui tá falando muito dos ativos, de passar ativos ali nos cremes que vão acalmar essa inflamação. Como eu falei para vocês, o crioterápico vai ter algumas estratégias também complementares. Olha só. O que vocês podem fazer também de complemento? A crio de placas, como eu já falei para vocês. Criolipólise de placas. Quem trabalha com LED terapia aí, gente, pode trabalhar o LED. Ele acalma as inflamações, inibe, LED terapêutico. O laser terapêutico está muito em alta, tá? Olha lá na foto, a bota pneumática, tá? Então, tem gente aí comprando bota pneumática também para tratamento de lipedema. Meias compressivas, pode estar orientando o paciente a usar em casa. O taping, tá? Quem faz o taping ali, ele é uma extensão da drenagem. Vou até mostrar uma foto aqui para vocês. E o endermo, quem for fazer o endermo, tem que ser baixa intensidade, uma intensidade bem baixinha mesmo, tá? Para não forçar muito. Ó, Professora, o tape, pode falar. O tape sem compressão, né? Tape sem compressão. Pode cortar polvo, igual ali na foto. Corta o polvinho. Vai direcionar a cabeça do polvo no sentido do linfonodo sempre. Então, a gente cola ali a cabecinha do polvo na onde a gente quer drenar. Então, a gente cola no sentido do linfonodo e vai posicionar sem pressão, sem tensão. Tá? Senhora, coloca no grupo para... Coloco, pode deixar. Tá. Então, é uma estratégia também que vocês podem estar utilizando. A gente sempre vai orientar essa pessoa a se alimentar bem, gente. Evitar sódio, evitar gordura, tudo isso causa inflamação no corpo. Glúten, ultraprocessados, açúcar, né? Praticar atividade física regularmente são coisas que a gente vai orientar a pessoa, a gente vai incentivar ela a cumprir isso. Vai melhorar. Como eu falei para vocês, as cápsulas orais, cactínia, cúrcuma. Gente, cúrcuma é como que é? Açafrão, né? Pode estar tomando ali em pozinho de manhã, anti-inflamatório, tá? Então, a gente tem vários. O glucomanano também, a teacrina. Então, vários hoje são os suplementos antioxidantes. Tá? Vocês podem fazer parcerias com farmácias de manipulação. E a indicação home care, como eu falei para vocês podem estar indicando ali a pessoa usar aqueles
criozinhos em casa, aqueles cremes crioterápico em casa, que vai melhorar a inflamação, tá? Então, o intuito da aula de hoje foi mostrar para vocês o que é o lipedema, por que ele acontece. A gente viu que é muito questão de hereditariedade, tratamento, drenagem linfática é o principal associado com ativos cosméticos, tá? E as orientações, atividade física, alimentação balanceada, muita ingestão hídrica. Então, nosso paciente, a gente precisa ter essa capacitação, a gente ter esse ensinamento para a gente orientar ele. Muitas vezes ele sofre com isso, tá? E vocês podem estar fazendo sempre a drenagem linfática. Fechem tratamento de drenagem, gente, tá? 8, 10, 12, 20 sessões sempre. Acabou um pacote, fecha outro pacote. Acabou um pacote, fecha outro pacote. Tem esse paciente sempre, porque é algo que não tem o quê? Não tem cura. Então, tem que estar cuidando sempre. É aquele negócio. Hoje eu tô cuidando da minha alimentação, a partir de amanhã eu vou comer só porcaria, só sódio, só açúcar, eu vou começar a engordar. Então eu tenho que cuidar da minha alimentação para sempre. A minha atividade física é para sempre. O cuidado de drenagem linfática, o cuidado com o lipedema é sempre. É algo contínuo. E nós como profissionais, muitas vezes vamos fazer parte desse processo desse paciente, tá? Gente, alguma dúvida sobre a nossa aula? Professora maravilhosa. Eu tô amando, tá? Ai, que bom, fico muito feliz. Deu para tirar dúvida? Vocês entenderam o que é o lipedema? Sim, ficou bem claro a diferença, né? Muito Sim. bom. Ótimo. Então, gente, é isso. Vou finalizar a nossa aula. Semana que vem, não percam. Terça-feira, às 8 horas, tá? Estamos aí tendo várias aulas de estética corporal. Venham com dúvidas. Às vezes vocês atendem, tá? Pode tirar dúvida. Às vezes, durante a semana, vocês veem lá uma pessoa. Ah, meu Deus, será que eu posso fazer isso? Será que é assim? Então, é sempre bom esse momento para a gente estar conversando, tá? Eu agradeço a participação de vocês. O meu desejo é que vocês sejam prósperas, bem-sucedidas na área da estética, que Deus ilumine as mãos de vocês, que vocês sejam diferenciais aí na cidade de vocês, tá? Que vocês sejam referência. E é isso. Um beijo a todas, tá? Deus abençoe todo mundo. Boa noite. Até terça-feira que vem. Boa noite, tudo de bom. Um ótimo final de semana. Até para semana. Até.